Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Evangelho. Dessa feita dos versos 24 até o versículo número 30. Diz-nos assim o Santo Evangelho, Marcos 7, do verso 24 ao verso 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Senhor, nos ajuda. Precisamos de Ti para entender Tua palavra. E a compreensão natural, qualquer pessoa tem ao ler um texto como esse. Mas o que Tu queres dizer à Tua igreja? Por que este sinal foi selecionado? Por que Marcos foi conduzido pelo Teu Espírito a registrar esse sinal? É isso que nós precisamos compreender. No quadro mais amplo da Escritura, no seu contexto, aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Então nos ajuda para que juntos possamos discernir a mente do Senhor, entender a sua vontade e viver de forma gloriosa em amor para Ti. Abençoa a Tua igreja essa noite, que o Evangelho possa ser vida, como assim Tu designou para aqueles que assim seja vida. E também nós cremos que é morte para aqueles que, indiferentes a Ele, não se dobram à verdade anunciada. Mas de todas as formas, a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia. Antes ela cumpre aquilo que o Senhor determinou. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós assim te oramos. Amém. Nós consideramos, irmãos, no capítulo 7 de Marcos, lembram dos versos 1 até o verso 23? O momento em que o Senhor tem mais um confronto com os escribas e fariseus. E nesse texto, nessa perícope mais extensa, 23 versículos, nós expusemos por duas vezes aqui esse texto tratando da falsa religião e tratando da verdadeira religião. Como o Senhor mostrou ali para nós e para os próprios escribas e fariseus, os discípulos e as multidões mesmo ali conclamadas por Ele para ouvir o que de fato significa servir a Deus, o que de fato significa conhecer o Senhor. Então, longe das crendices e dos ritos externos que os escribas e fariseus valorizavam demais, como se isso refletisse a verdadeira religião, Jesus mostra que a profundidade da adoração verdadeira, ela denuncia o pecado do homem ante a majestade de Deus. E isso foi muito bem exposto pelo Mestre. Ou seja, nós não estamos aqui, como nós oramos a princípio, apenas para nos conformarmos a questões meramente sociais. Nós estamos aqui para sermos desnudados pela palavra de Deus.
para sermos colocados sob intensa luz. E assim, contemplando a luz do Senhor, vemos quem Ele é e, ao mesmo tempo, nos enxergamos. E isso gera a verdadeira adoração, isso traz arrependimento, isso traz contrição, isso traz quebrantamento, isso traz culto, não é? Então, longe de ser apenas um ritual, longe de serem apenas ritos, o que nós fazemos aqui é oferecer a Deus, de fato, uma adoração que possa expressar um âmago constrangido pelo amor de Cristo. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Então, o Senhor ficou realmente, com certeza, indignado, isso ele expressou em outras vezes, porque os escribas e fariseus, eles andavam muito certinhos de uma perspectiva meramente moralista, legal, até mesmo usando a Bíblia, até mesmo se valendo das Escrituras, mas o âmago dos mesmos não era de fato alcançado, transformado. Por isso Jesus dizer que é de dentro do coração do homem, a palavra de Deus, o que está escrito, o que Moisés disse, o que Isaías disse, ele fala, isso tem que ser trabalhado dentro de nós. O Evangelho é a mensagem que de fato alcança o âmago do homem. Não é apenas algo para ser aprendido, decorado, teorizado, teologado, nada disso, apenas. O que é interessante é nós observarmos que Marcos, na sequência desse capítulo 7, observe, ele vai trazer 2 relatos do Senhor, praticamente em terra estrangeira e lidando com estrangeiros. Porque os judeus se consideravam realmente superiores, né, de forma equivocada, eles tinham sim o seu valor, têm sim a sua singularidade, mas eles deixaram com que isso subisse a cabeça, privilegiados por Deus, não fizeram disso algo benéfico, que os levasse à verdadeira adoração, mas sim se ensoberbeceram. Por isso Paulo em Romanos vai dizer que eles foram cortados. E aqui Marcos registra a mulher cirofenícia, uma mulher pagã, uma mulher de cultura grega, né? Era uma cananeia. Mateus vai dizer num relato paralelo que ela é uma cananeia, ou seja, lembra dos cananeus, né, quando Josué chegou, a tomada de Canaã, ela era de Tiro e Sidom, ficava bem, né, ao extremo ali norte de Israel, era uma estrangeira. E ele então, buscado por essa mulher, nós vamos já considerar, ele abençoa a vida dessa mulher, como também, veja no versículo 31 em diante, a cura, né, de um surdo e gago em Decápolis, né? E isso Marcos registra, né, para nos mostrar que o Senhor de fato, longe de rituais meramente inventados pela imaginação humana, o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o sirvam e o adorem. O Senhor já fala isso para a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Então, a libertação da filha dessa mulher e a cura deste surdo nos apresenta como o Senhor, de fato, estende a sua graça de forma única, visando assim destacar para nós que a fé, ela consiste muito mais do que meramente o que os homens concebem. E no relato dessa mulher, eu quero observar com os irmãos aqui essa noite, nós vemos o poder do Evangelho alcançando os corações. Isso é muito maravilhoso. E quando o Evangelho alcança o coração de alguém, o Evangelho coloca essa pessoa numa busca intensa e constante pelo Senhor. Isso é algo muito maravilhoso. Revelando assim uma fé autêntica. Porque o que nós vamos ver aqui é que essa mulher, a semelhança do centurião, ela despertou a admiração do Senhor Jesus. No relato de Mateus, capítulo 15, né, se os irmãos observarem, Jesus vai dizer, ó mulher, no verso 28, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. E Marcos coloca isso de forma mais discreta, mas ele diz, por causa desta palavra. Da maneira como a mulher entendeu, da maneira como a mulher agiu e reagiu diante do Senhor, o Senhor se admira. E aí nós vemos uma fé autêntica, diferente daquela fé falsa e superficial dos escribas e fariseus. Então vamos aprender aqui dessa fé e vamos, claro, buscar no Senhor, sondar os nossos corações e entender que o Senhor bondosamente pode essa noite também transformar vidas pelo poder da sua palavra.
Então veja, o texto sagrado nos diz que o Senhor se levanta dali e ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom. Ele entra numa casa e ele não quer que ninguém saiba, ou seja, mais uma vez Jesus está procurando o anonimato, né? Interessante isso, porque isso vai totalmente na contramão do que hoje nós observamos nos meios midiáticos, né? Jesus estava mais focado em agradar o Pai e que as coisas se desenrolassem no propósito e no tempo divino do que realmente fazer um projeto de marketing ou de divulgação de quem ele era. Longe disso. Até porque mesmo esses confrontos com os escribas e fariseus, isso trazia um ódio muito intenso pelas autoridades religiosas de Israel. Isso poderia trazer de forma, vamos dizer ainda assim, antes do propósito de Deus, que Cristo fosse preso, que ele fosse enredado, que ele fosse manietado, e assim as profecias não se cumprissem como o Senhor havia estabelecido. Então, ele buscava privacidade, e ele buscava também, com isso, demonstrava cautela ante as oposições que estavam acontecendo. Porém, o texto diz que essa mulher, ela seguia ele implacavelmente, certo? O texto nos diz que ele não pôde se esconder dela. Vem comigo para Mateus capítulo 15. E perceba que Mateus nos diz algo interessante, no relato de Mateus, relato paralelo, que Marcos apresenta já ele, o Senhor, na casa, e ela chega ali na casa, não é? Ela se prostra, mas Mateus diz que ela já vinha pelo caminho perseguindo o Senhor. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 15, o texto nos diz que ele, versículo 21, partiu para as regiões de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, verso 22, que viera daquelas regiões, clamava, né? Ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Veja, o texto diz: seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então perceba que a atitude da mulher constrange os próprios discípulos, que não eram tão sensíveis às necessidades dos demais. Pelo contrário, eles tinham a tendência de afastar as pessoas. Lembra quando as crianças queriam se aproximar, eles queriam impedir, né? Então eles não tinham vamos dizer, esse coração enternecido que Cristo tinha. Mas aqui parece o contrário, parece que Cristo não está tendo ternura e eles estão incomodados com aquela situação. Veja, o relato diz ainda que ela mesmo assim veio, adorou, né, no versículo 25, e ela diz: Senhor, socorre-me. Ou seja, ela persiste na sua busca, a busca dela é incessante pelo Senhor. Ela procedeu, irmãos, na sua busca, isso que é interessante, diante mesmo de um Cristo silente. Podemos colocar aqui entre aspas, pelo menos na leitura, a primeira leitura, indiferente. Mas ela prosseguiu clamando. Nada poderia impedir as suas súplicas. Nada nem ninguém poderia desmotivar aquela mulher. Ela estava decidida, ela era resoluta e ela não iria parar de clamar até que o Senhor ouvisse a sua voz. Isso é muito maravilhoso. O relato nos apresenta aqui, né, que longe de ser apenas uma questão de meros ritos externos, a verdadeira fé, ela é persistente, ela prevalece, mesmo que as circunstâncias sejam as mais contrárias possíveis e impossíveis. Nós temos uma mulher com a um judeu não queria ter contato algum, uma mulher pagã, uma mulher com uma filha, nós não vemos o relato dela ter um marido, ela estava ali sozinha, não tinha ninguém por ela. O próprio Senhor não se voltava para ela, o próprio Senhor não considerava aquele momento dela. Os discípulos estavam incomodados, a situação realmente, irmãos, era constrangedora. Mas ela continuou clamando e buscando o Senhor. O que nós aprendemos aqui com essa mulher que é importante
para nossas vidas. Eu creio que por isso que isso aqui está registrado para nós. Uma das lições que nós podemos aqui considerar é que uma alma tocada por Deus, no meu caso, dessa mulher cirofenícia, sempre e incessantemente buscará o Redentor. Sempre. Incessantemente. Mesmo diante aqui, né, eu lembro de William Cooper, né, a gente canta até um hino aqui, baseado nessa poesia dele. Mesmo diante de uma providência carrancuda, ela esperará, essa alma, e confiará que mais cedo ou mais tarde, isso falando de uma perspectiva humana, Deus lhe responderá. Ela continuará clamando, mesmo que não tenha nenhuma resposta, mesmo que não tenha nenhum olhar do mestre, mesmo que não tenha nenhum sinal, nenhum indício de que o Senhor vai mudar a sua história, ela continuará clamando, porque os eleitos clamam a Deus dia e noite. Isso está registrado em Lucas, veja, abre comigo Lucas capítulo 11. Aliás, é exatamente isso, Lucas 11. Também tem outro texto que me veio aqui ao coração. Mas isso está muito dentro do que é a prática, o que é a vida cristã. Veja, Lucas capítulo 11, o Senhor falando sobre oração. E interessante que nós temos a parábola do amigo importuno, né? No versos anteriores. Mas no verso 9 o Senhor diz, por isso, concluindo a parábola, aquele amigo importuno que vai, insiste de noite, pedindo pão, porque algum visitante chegou, ele diz, por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. A lição para nós aqui, muito importante, é que nós não podemos deixar de clamar, de orar, de buscar e ter esperança de que o Senhor nos responderá, porque um dia Ele nos responderá. Por maiores que sejam as lutas e as dificuldades, por maiores que sejam as perseguições, por maiores que sejam os problemas de saúde, por maiores que sejam os problemas financeiros, por maior que seja o problema na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho, continue pedindo, continue batendo, continue buscando. Uma hora o Senhor responderá a sua oração. É isso que nós aprendemos aqui. E nós temos que aprender, irmãos, a orarmos e a continuarmos no encalço, podemos dizer assim, do nosso mestre, mesmo quando ele não nos responda nada a princípio. Isso não é para nos desmotivar, como nós vamos observar aqui. Jeremias capítulo 33, profeta, né? Texto conhecido, mas é muito maravilhoso aqui o contexto. Nós conhecemos bem o verso 3, né? Jeremias 33, 3. Invoca-me, te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é um dos versículos que eu, na minha vida, decorei cedo, né? Jeremias 33, 3, a gente lembra desses textos, né? Invoca-me, né? Mas olha o versículo primeiro que está escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda, o que está escrito aí, irmãos? Encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma, para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas eu estou preso, Senhor. Pode invocar. Mas eu estou preso aqui, eu estou sendo tido como traidor, porque Jeremias dizia para o povo se render à Babilônia, né? Estou preso, está dando tudo errado. O que é que eu tenho que fazer? Invoca-me. É mesmo, Senhor? É. Mas eu não estou obtendo resposta da sua perspectiva. Mas nessa sua persistência em me clamar, eu estou trabalhando na sua vida. Interessante porque nós achamos que a recompensa da oração, a recompensa do clamor consiste em alcançar o que está se pedindo. Isso é maravilhoso. Não é? Quando nós estamos passando por dificuldades, lutas, enfim, bênçãos que nós almejamos, pedimos a Deus e quando elas chegam, nós, louvado seja Deus.
Mas é importante considerarmos todo o caminho até que a bênção chegue, a vitória chegue. E nisso tudo nós vemos a bênção de Deus e a vitória sobre vitória, levando você a ser mais ainda um homem ou mulher de oração, de comunhão, que busca o Senhor, mesmo em qualquer adversidade, mesmo em qualquer contexto. Atos 12, né? Esse texto aqui foi mencionado pelo pastor aqui, Adler, na conferência, né? É muito lindo esse texto, né? Atos 12. E quando nós consideramos vários textos nas Escrituras, dos apóstolos presos, dos discípulos padecendo, sempre a oração vai ser realmente intensa, né? Olha o que diz Atos 12. Herodes mandou, no verso 1, né, prender alguns da igreja, né, e ele havia matado Tiago, irmão de João. E vendo que os judeus gostaram, né, da carnificina, ele deixou já Pedro ali para satisfazer os judeus outra vez, né? Verso 4, tendo feito prender, lançou, né, Pedro no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha o que está escrito no versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Da perspectiva de Herodes, Pedro estava o quê? Preso. Da perspectiva divina, Pedro estava o quê? Guardado. Da perspectiva humana, Jeremias estava preso. Da perspectiva divina, Jeremias estava ali guardado pelo Senhor. É por isso que Paulo vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. E tudo isso só vem, irmãos, por uma mentalidade que é formada pela oração. Quando você compreende que os males que sobrevêm a você, e aí é que vem a bênção através da oração, a compreensão disso, de que você não está padecendo um mal. Deus está trabalhando para o seu bem. E o que Ele colocou sobre sua vida, que de uma leitura humana é mal, é ruim, é atraso para você, pelo contrário, significa que Ele está trabalhando a seu favor. No verso 5 diz que ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia incessante oração. E é isso que muda, né? A igreja orando, né? Porque nós pensamos logo o que podemos fazer, como podemos lutar. A oração, a busca. Aquela mulher, ela de repente poderia tentar buscar de alguma forma, uma embaixada ali com algum discípulo, com algum apóstolo, de repente buscar, não sei, alguma coisa, algum recurso, chamar a atenção de Cristo, mas ela não, ela continuava clamando, ela continuava suplicando, ela continuava buscando, independente das circunstâncias. Irmão, eu quero lhe perguntar uma coisa aqui. Há quanto tempo você clama? Aliás, você clama? Você suplica, você implora, você clama por socorro. Você, como crente na sua casa, entra no seu quarto, já experimentou fazer isso? Jesus de Nazaré, socorre-me! Nas suas aflições, nas suas angústias, nas suas lutas dentro de casa, com o seu casamento quase acabando, você já tentou erguer as mãos e dizer: Jesus, salva o meu casamento. Nós levamos as coisas muito, né? Senhor, se der certo, né? Também, se não der, eu não vou achar ruim não. Mas nós já nos acostumamos com as coisas. Se você clama, se você suplica, se você implora, se você grita por socorro. Essa mulher, ela se dirige a Cristo. Interessante, isso me chama a atenção, que os discípulos dizem: mestre, despede, ela está vindo, está demais, uma mulher chata. Né? Um discípulo mais cearense: não, tá bom, já uma mulher gritando atrás todo o tempo. Se você clama e ela chega, né? e ela ouve do Senhor uma negativa, né? E ela ainda diz, Mateus fala que ela diz: Senhor, socorre-me. Se você clama, se você suplica, isso evidencia a obra autêntica e persistente da graça em seu coração.
Ele ainda não lhe respondeu? Tenha certeza de que Ele lhe responderá. O Senhor atende sim a oração dos seus filhos. Nós temos que aprender isso, irmãos. Claro que isso não significa que tudo que eu peço, isso de forma mundana, porque Tiago vai censurar isso no capítulo 4, Deus vai me conceder. Mas o fato é que as nossas orações não passam desapercebidas diante do Senhor. A providência não tem sorrido para você, não se perturbe. Aí mais uma vez usando as palavras de William Cooper, as nuvens carregadas trarão chuvas de bênção sobre a sua vida. Aquilo que parece ser completamente escuro, de repente vai cair sobre você, mas em forma de bênção. Aquilo que parece que vem para lhe destruir, será usado por Deus para lhe fortalecer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 7, volta comigo. Essa mulher, e é impressionante, eu entendo por que o Senhor, ele se admira com ela. O texto nos diz que, veja, Marcos capítulo 7, ela, embora fosse grega, o texto nos mostra que Cirofenícia, o texto diz aqui no verso número 25, que ela veio e prostrou-se-lhe aos pés. Marcos capítulo 15 vai nos dizer também que ela veio, no verso 25, Mateus 15, 25, e ela veio e o adorou. O fato é que, irmãos, quando a pessoa ouve de Cristo de forma correta, quando ela sabe quem Cristo é, a postura do coração e, consequentemente, da vida será adequada. Sabe? Isso é uma coisa que me chama muita atenção hoje. Eu vejo muitas pessoas dizendo que conhecem a Cristo, mas eu não vejo a postura adequada. Como essa mulher, eu não vejo. Primeiro que há uma frivolidade em muitos que professam a fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou do tempo em que as pessoas, quando ouviam a palavra, de fato eram impactadas pelo Evangelho. Essas pessoas, elas ficavam tomadas, admiradas por Cristo, e tinham um amor, uma reverência à realidade das Escrituras, de Cristo, de se prostrar, de entender que o ambiente é maior do que elas, de entender que o ambiente é sacrossanto. É aquela percepção de Moisés que chega ali próximo à sarça e o Senhor diz: a terra que tu estás é terra santa, tira a sandália dos teus pés. Um crente de fato, um homem ou mulher, quando são tocados pela graça do Evangelho, eles não são atrevidos, pedantes, eles não são donos da situação. Interessante isso você vê, muitas vezes, nos extremos de igrejas neopentecostais, as pessoas, não, eu fiz, ele fez, ele me deu essa vitória e tal, aquela questão, ele vai sim me abençoar, ele tem que me abençoar, mas me preocupa trazendo para nós mesmos, para a nossa igreja, e para os nossos dias, onde muitas pessoas se achegam, nós queremos que se acheguem sim para ouvir a palavra, mas queremos de fato pessoas que tenham a postura adequada, que de fato ouviram do Redentor, que estão buscando Ele incessantemente e que se acheguem em humildade diante do Senhor. Aquela mulher, embora pagã, ela chegou-se ao mestre de maneira correta. Ela se prostrou, ela adorou, ela poderia ter outra postura ante o aparente rechaçamento. E não foi fácil o que ela ouviu. Não foi fácil. O Senhor dizer que ela não tinha direito àquilo, e que realmente a chamou de um cão, cachorrinhos, Isso não é algo fácil de se ouvir. Mas mesmo assim aquela mulher continuou mantendo a postura de humildade. E isso me preocupa muito, porque Jesus, quando abre o seu coração, os irmãos estão no Horebe, irmão Ginaldo? Com o manso e humilde, Toda a reunião do Horebe. E eu gosto quando o autor diz ali que quando Cristo foi falar, Ele revelou para nós o seu coração, e Ele definiu o seu coração como o quê? Manso e o quê? Humilde. Como é o coração de Deus? Ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração.
A vida cristã não é local de exigência, a vida cristã não é local de fazer o teu nome, a vida cristã não é local de aparecer, a vida cristã é local de se jogar aos pés de Cristo em adoração, se prostrar. Isso é tão óbvio, porque de fato o poder do Evangelho gera isso. Mas nós temos que estar falando essas coisas, porque existem muitas falsas conversões. E existe uma pedância, uma petulância, muitas vezes inerente a muitos desses adoradores, que enchem as igrejas. Não há exatamente aquela questão de, olha, eu estou sofrendo isso aqui, mas o Senhor é bom. Eu estou passando isso aqui, mas o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é maravilhoso. Quem sou eu para me queixar? Eu estou aqui para adorar o Senhor. As circunstâncias não amarguraram o coração daquela mulher. A dificuldade não lhe pôs na boca a murmuração em vez do clamor. Ela poderia estar dizendo, ei, tu não é aquele que ama, tu não é aquele que cuida das pessoas, eu estou aqui andando atrás de ti e tu nem liga para mim. Ei, cuidado, viu? Isso dá processo. Está pensando o quê? Porque é homem, está desprezando a mulher? Ela não faz nada disso. Ela mesmo naquela circunstância, ela não deixa a murmuração substituir o clamor. Ela continua dizendo, Jesus, filho de Davi, Senhor, tem compaixão de mim, minha filhinha está doente, está horrivelmente endemoniada, Senhor, socorre-me. E os discípulos para lá, e ela continuava clamando. Essa postura, é exatamente isso que nós estamos necessitando nos nossos dias. Homens, mulheres, quebrantados, humildes, que clamem ao Senhor. A dor e o sofrimento não lhe endureceram os joelhos. Interessante isso, né? Ela se prostra. Pelo contrário, tudo isso contribuiu para levá-la à postura correta ante o nosso Senhor. Ainda vou me prostrar diante de um judeu desse, está se achando muita coisa, não atende a minha voz, não liga para mim. O pior, irmãos, é que isso é o que acontece nos nossos dias. Vejo tanta gente reclamar da igreja, reclamar de Cristo, reclamar das coisas, buscando os seus direitos. Daqui a pouco nós vamos receber o Celso Russomano aqui com alguém. Na patrulha da fé do consumidor. Alguma coisa assim. Irmãos, nós aprendemos aqui a não desvanecermos e nem nos endurecermos ante os reveses. E aqui é uma coisa interessante que eu falei hoje pela manhã no sermão, quando o salmista diz, antes de ser afligido eu andava errado. Os reveses, as dificuldades, as circunstâncias complexas fazem um crente ser cada vez melhor. Não amarguram ele, não indignam ele, não colocam na boca dele a murmuração. Não, ele vai ficando cada vez mais apurado. Quanto a situação fica mais complexa, mais apurado fica a fé daquele homem e daquela mulher. Nós aprendemos, irmãos, que as dificuldades sempre levarão os fiéis ao bom termo da postura de adoração. O que está acontecendo na sua vida, nesse aparente silêncio do Senhor, nessa aparente indiferença do Senhor para com você, é levar e melhorar você. É trazer você para se prostrar diante dele. O que Cristo queria produzir naquela mulher era isso. Era isso. Ele sabia, porque claro, designado pelo Pai, a fé foi dada a ela. Ele sabia que era possível ser daquela forma, sim, e assim o foi. As dores e as dificuldades impedirão, irmãos, o endurecimento da cerviz e o olhar altivo em meio às aflições. Interessante isso. É a maneira como Deus faz, né? Eu vejo o sermão pela manhã considerando isso, a disciplina do Senhor, as dores e as dificuldades serão os meios designados por Deus para que a sua cerviz, usando aqui o nosso cearense, o seu cangote não endureça. Você deixa de ter nariz empinado, olhando para cima, achando que sabe das coisas. A fé autêntica busca Cristo, a fé autêntica se aproxima de forma adequada. Como você
tem se achegado a Deus? Como você tem se aproximado do Senhor com humildade? Você tem se prostrado em adoração, mesmo em meio à sua dor? Ou as aflições da vida têm endurecido o seu coração? Deus quer te levar à postura correta para o recebimento da tua bênção, da tua vitória. Portanto, se abaixe. Portanto, se prostre. Portanto, se humilhe e o Senhor Deus te exaltará. Está escrito isso. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago diz isso no contexto de oração, capítulo 4. Ele diz isso. Veja, abre comigo a escritura, muito belo esse texto. Está escrito, Tiago, capítulo 4. E ele fala, como nós falamos aqui já da oração, de onde procedem as guerras entre vós. Ele diz, cobiçais nada tendes, verso 2. E ele fala, nada tendes porque não pedis, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Infiéis. Ele diz aqui para nós. Verso 7, então, ele diz, né, antes, verso 6, antes ele dá maior graça, pelo que Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas dá graça aos humildes, porque Ele é Deus humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Busque, se aflija, lamente, chore. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Marcos capítulo 7. Outro ponto que eu quero considerar, a nossa conclusão aqui. Tantas coisas maravilhosas tem esse texto, mas além da busca incessante e além da postura adequada, essa mulher, ela tem uma percepção correta. E é sempre assim, veja, quando eu busco a Deus, quando eu me humilho diante de Deus, eu entendo as coisas. Eu vejo as coisas. É que nós conseguimos ver. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 15 vai nos dizer que ela se dirigiu ao Senhor de duas formas interessantes. O versículo 22 diz que ela clamou Senhor e Filho de Davi. Ou seja, vemos aqui submissão ao senhorio e conhecimento das profecias acerca do Messias. Interessante, né? Sempre por trás da fé verdadeira está a palavra de Deus. Não é dissociado da palavra. Ela chama ele de filho de Davi, isso é um título messiânico, mesmo sendo de Tiro e de Sidom. Ela ouvira que os judeus tinham esperança de que haveria de vir o Salvador, o Redentor, o Messias. E o que ela tinha ouvido dele, das curas que ele fez, do que ele pregava, do que ele ensinava, ela diz, ele é o filho de Davi. Ela vê o mestre através das Escrituras. Ela vê a palavra em carne através da palavra escrita. É conhecendo ser Ele, cumprimento da promessa. Em primeiro lugar, isso é muito maravilhoso, quando nós compreendemos a fé autêntica na sua incessante busca, na sua posição, na sua postura adequada, e isso como resultado das Escrituras agindo no coração. Na sequência, o que é maravilhoso e difícil aqui, é que ela se vê como o Senhor a vê. Pararam para pensar nisso aqui? Observaram no texto? Olha, você está em Mateus 15, vamos lá. O Senhor diz assim, no verso de número 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, adorou. E aí ele disse ainda, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou. Foi o que ela disse?
sim, Senhor, eu sou isso aí mesmo. Que é isso? Sou uma mulher, né? Não é isso? Empoderamento, né? Feminino. Não. Ela não faz isso, não. Ela diz, o Senhor está certo. Em Marcos 7, a mesma coisa. Veja, o Senhor diz, no verso de número 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, eu sou de fato um cão. Eita, hoje, hein? Negócio desse, hein? Não dá certo não, né? Isso parece aviltante. E de fato é. Mas seria isso realmente algo muito aviltante quando nós consideramos a situação caída e hedionda do homem em pecado, separado de Deus? Ou seria isso chocante para nós pela influência das leituras humanistas que colocam o homem acima de Deus? E olham para isso com horror. De uma perspectiva teológica, o mestre estava aqui destacando o fato de ela ser alheia e estranha às promessas feitas ao povo da aliança, a Israel. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, veja quando ele diz, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz de forma realmente que é também ofensiva. No versículo 12 ele diz, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eles não tinham Deus, tinham nada. Mas vemos aqui também uma visão bíblica que nos mostra o estado do homem bestializado por conta do pecado. Ao distorcer a imagem de Deus, a transformar a imagem de Deus em semelhança de quadrúpedes e répteis, como está lá em Romanos capítulo 1, o próprio homem também é aviltado. Se distorce a imagem do homem, o bestializa. Não é por acaso, né? Teve até um estudo nos PGs, que Deus coloca Nabucodonosor para pastar com os homens por conta da sua loucura. Viver a parte de Deus é se bestializar, é ser pior do que os cães. Então isso aqui tem uma profundidade que o Senhor está destacando, que além de um homem separado de Deus ser realmente alvo de uma bestialização por conta do pecado, ainda assim ela era estranha às alianças e ela não retruca isso. Ela peraí, vamos com calma. Já não me ouviu. Eu estou clamando faz tempo, estou ficando rouca já aqui. Esses teus discípulos são bem ignorantezinhos, viu? São bem ignorantezinhos, vinham querendo me calar. Falaram contigo para tu me dispensar. E agora eu chego aqui e sou cachorra? Seja bem-vindo, mulher Ciro Fenícia, ao ano de 2025. Totalmente diferente daquilo que a Escritura nos apresenta, né? A visão. A pessoa está tão tomada pela beleza de quem Cristo é. O fato é que sempre será assim. Entenda. Olha só a beleza da perspectiva correta. Sempre é assim nas Escrituras. Uma vida impactada pela visão correta de Deus, ou seja, ver o Senhor, leva o homem a ver quem ele de fato é, miserável pecador. Quando alguém vê a Cristo, ele diz assim, meu Deus, eu sou um cão, eu sou um verme, eu sou um imundo. Como o profeta Isaías vai dizer, todos nós somos como o quê? Um imundo, e as nossas obras como trapos da imundícia. Isaías capítulo 1 fala que não existe parte alguma sã no homem, é ferido da cabeça até o pé, nenhum espremido ou amolecido com óleo. Orando aqui, eu lembrei do texto de Ezequiel. O Senhor fala quando encontrou Israel, ele era um aborto jogado no campo. Ninguém teve pena de ti, ninguém se compadeceu de ti. A tua história, a minha história, a nossa história, era pior do que qualquer cão nesse mundo. Mas o Senhor te amou. O Senhor nos amou. E essa mulher entendeu isso. O que o Senhor estava fazendo era dizendo, você está me vendo quem eu sou?
eu sou de fato o Senhor, eu sou de fato o filho de Davi, e você de fato está numa situação terrível. E ela diz, sim, Senhor. Mas deixa eu comer dessas migalhas. E aquilo foi uma resposta maravilhosa, porque a percepção daquela mulher, a resposta mostra que ela compreendeu. Ela não ficou, como nós falamos hoje, né? Sei que é muito politizado, mas não estou pensando em política, mas eu vejo esse mimimi, né? Não, ela não foi se queixar, ela não foi reclamar, ela disse, sim, Senhor. Ela fala, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Mateus capítulo 15, o Senhor se admira e diz, mulher, grande é a tua fé. O Senhor buscava isso, se objetivava isso. Ele despertou nela essa busca, ele despertou nela a postura adequada, ele despertou nela a percepção correta e deu a ela a vitória. Exatamente isso. É por isso que as coisas demoram na nossa vida, irmãos. Porque tem que passar por essas etapas. E nós ficamos muitas vezes querendo já a vitória, a bênção, não queremos sofrer. O Senhor vai muitas vezes dizer para você, espere, porque Ele quer você perto dEle, clamando por Ele. Ele quer de você a postura adequada, Ele vai levar você à adoração nesse problema que você está sofrendo. Quando você buscar, quando você adorar, quando você enxergar quem Ele é, quando você enxergar quem você é, eis a tua bênção, eis a tua vitória. Aprendemos que a percepção correta de Deus nos levará a vermos quem de fato somos. Ele é Deus e nós miseráveis pecadores, piores do que cães, se não nos dobrarmos à sua majestade. Cristo, irmãos, é o Senhor da sua vida, você olha para Ele, de fato, vê pelas Escrituras, Ele como cumprimento da promessa, o cumprimento das Escrituras, Ele é a promessa encarnada, você lê a promessa e crê que a promessa se fez carne, você, mediante essa compreensão de quem Ele é, se enxerga como de fato você é, ou você é muito elevado, muito bom, muito boa. Você não vê em si mérito algum, então você está próximo de Deus com a percepção correta. Os escribas e fariseus estavam ali apenas se degladiando por questões externas, ritos vazios, que de fato não transformavam a vida de ninguém. O Senhor mostrou que a verdadeira fé, a verdadeira religião, desnuda o homem e o coloca onde é a majestade de Deus. E isso é constatado por nós no quadro que Marcos apresenta, quando ele mostra essa mulher cirofenícia, que mesmo com tudo o contrário, ela foi uma pessoa, uma vida tocada pelo Evangelho, que buscou a Cristo incessantemente, com a postura adequada, enxergando de fato quem Ele era e quem ela era. A fé autêntica é assim caracterizada, pela busca constante do Senhor, com uma aproximação adequada, uma percepção correta de Deus de si mesmo. Clame a Ele, se aproxime dEle em adoração, e seus olhos verão mais e mais quem Ele é e quem você é, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra bendita. E sabemos que o Senhor é quem faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Que a mesma seja vida, que a mesma seja alimento, que nós possamos continuar nos aproximando do Senhor, buscando o Senhor de forma adequada, vendo o Senhor, vendo quem nós somos, te adorando em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém.